Tá, mas tu já parou pra pensar quantas vezes tu deixou de ser tu mesmo só porque alguém tava te olhando? É estranho, né? Mas, tipo, isso é muito real, cara. Porque pega a visão. O olhar dos outros tem o poder de mudar nossas ações. Tipo, tu pode estar tranquilo, mas basta tu sentir que alguém tá te julgando pra tu mudar a forma de andar, de falar, até de pensar, cara. É loucura. Parece que, tipo, em vez de ver tua própria vida, tá ligado? A gente vive tentando escapar ou corresponder ao julgamento que vem de fora, cara. E esse pensamento me fez lembrar de Jean-Paul Sartre, filósofo francês do existencialismo, tá ligado? Que certo dia escreveu uma frase famosa. O inferno são os outros. Essa ideia surgiu em sua peça em quadrinhos entre quatro paredes, tá ligado? Ruiz Claus. E nessa peça, tá ligado? Ficam presos quatro pessoas juntas, tá ligado? Em um quarto, sem espelho, sem distração, apenas com a presença e olhar um dos outros. O curioso é que não há torturas físicas, nem fogo, nem demônios, tá ligado? O inferno deles é simplesmente estarem condenados a viver para sempre, sob julgamento mútuo. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio vira um fardo, tá ligado? Por exemplo, é como se tu fosse obrigado a se ver apenas pelo reflexo do olhar alheio, tá ligado? Sem nunca, tipo, poder mostrar toda a tua complexidade. O Sartre, ele acreditava que esse poder do olhar não era só externo, mas algo que realmente mexe com a nossa liberdade. É como se na frente do outro a gente deixasse de ser um sujeito livre e passasse a ser um simples objeto. Na visão de Sartre, tá ligado? A gente não é apenas o que a gente pensa que é, tá ligado? A gente é o que o outro pensa que nós somos. E quando esse olhar é duro, quando vem com julgamento ou rótulo, é como se uma parte de nós fosse simplesmente levada fora. O Sartre ele resumiu isso de um jeito um tanto brutal, tá ligado? Porque quando ele disse que o inferno são os outros, tipo, essa frase não quer dizer totalmente que conviver é insuportável, mas tipo, que o olhar do outro tem o poder de nos aprisionar, cara. Tipo, pensa numa sala com quatro paredes sem espelho e tipo, a única forma de tu se ver é pelo reflexo que os outros te descrevem. Se ele disse que tu é um covarde, tu passa a se sentir assim. Se ele disse que tu é arrogante, tu começa a acreditar. O olhar do outro congela a nossa identidade, cara. Prende a gente em rótulos que nem sempre a gente escolhe. Na psicologia, tá ligado? Tem um conceito que lembra bastante o que Sartre quer dizer, tá ligado? Que é o conceito de cognição social. Que é basicamente, antes mesmo, tipo, de a gente conversar com alguém, nossa mente já monta uma espécie de lista, tá ligado? Sobre quem aquela pessoa possivelmente é. E é baseado em aparência, na postura, do jeito de falar, ou até mesmo um gesto isolado. E o mais curioso, tá ligado, é que essas impressões iniciais costumam ser muito difíceis de mudar. E por isso que a primeira impressão tem tanto peso. Ela não só abre portas, mas também pode fechá-las para sempre, cara. Tipo, errar no primeiro contato pode te condenar, tá ligado? A um julgamento que nem sempre corresponde ao que tu realmente é, cara. E além disso, a psicologia mostra que o impacto do olhar alheio vai muito além da percepção inicial. Tipo, ele influencia nossas emoções, escolhas, até comportamentos automáticos. E vários estudos apontam que quando sentimos que estamos sendo observados ou avaliados, nosso cérebro libera respostas de alerta e autocensura. É como se a gente estivesse constantemente avaliando se a gente está altura do que o outro espera de nós. Esse efeito é conhecido como pressão social, que faz a gente tender a nos ajustar muitas vezes inconscientemente, para evitar críticas e até mesmo a rejeição. E é por isso que, mesmo sem perceber, a gente muda o nosso tom de voz, a nossa postura ou até as opiniões que a gente expressa. Isso é tudo em base a uma tentativa de se alinhar ao que a gente acredita que os outros esperam de nós, cara. Ou seja, o olhar alheio não apenas nos julga, ele literalmente molda quem nos tornamos no dia a dia, cara. O que reforça a importância da primeira impressão e dos julgamentos automáticos que carregamos inconscientemente. O próprio Sartre acreditava que o poder do olhar não era apenas externo, ele mexe com nossa liberdade. Ele aprisiona a nossa identidade na frente do outro. Tipo, a gente deixa de ser sujeito livre e passa a ser apenas um objeto. Sartre acreditava que o olhar dos outros não é só algo externo. Ele mexe com a nossa liberdade e até prende a nossa identidade. Na frente de alguém, a gente deixa de ser totalmente livre passa a virar objeto do olhar dessa pessoa. Tipo, cada julgamento, cada rótulo que colocam na gente funciona como uma prisão invisível. E isso casa com um conceito ainda mais prático, tá ligado? Da reputação. E esse fenômeno de ser definido pelo olhar dos outros não é só filosófico ou psicológico, tá ligado? Ele existe na vida real e tem até nome. A reputação é isso. É justamente essa imagem que os outros criam sobre nós. E ela pode se tornar mais poderosa do que a nossa própria verdade, cara. E no livro As 48 Leis do Poder do Robert Greene, Robert diz que a reputação deve ser guardada com a própria vida, porque ela abre ou fecha portas, e pode te construir confiança ou até destruir todas as oportunidades que tu pode ter. Uma palavra mal interpretada, uma atitude falsa e pronto. A tua reputação simplesmente vai pro caralho e é manchada. E recuperar isso, tá ligado? Pode levar meses, semanas, dias ou até anos, cara. Ou a vida toda. No fim, a reputação que confirma como o olhar dos outros pode se tornar tanto uma prisão quanto um escudo, sabe?
Por exemplo, pode ter noção, tá ligado? A reputação ela funciona como uma sombra. Cara, imagina um homem que em um momento difícil da vida, tá ligado? Ter uma atitude completamente covarde. Talvez ele tenha fugido de uma responsabilidade, deixado alguém na mão ou simplesmente não teve coragem de agir quando todos esperavam dele firmeza. Isso, tá ligado? Pode se tornar uma mancha na vida do indivíduo. Aos olhos da sociedade, ele não apenas teve um ato de covardia, mas ele em si, ele é um covarde. E esse rótulo persegue como se fosse uma tatuagem visível, cara. Como se tivesse uma marca, uma placa em cima dele, tá ligado? Escrito que ele é um covarde. E mesmo que passe anos, tá ligado? E esse cara se torne alguém totalmente diferente, um cara totalmente corajoso, um cara foda, tá ligado? Um cara que enfrente desafios enormes, tá ligado? Defenda pessoas, assuma até riscos. O julgamento inicial sobre ele continua pairando sempre. E, tipo, sempre vai ter alguém pra lembrar, tá ligado? Que, tipo, mas tu é um covarde, tu já foi um covarde. E, tipo, esse é o verdadeiro peso da reputação, tá ligado? E também do olhar dos outros. Porque no fundo não importa apenas o que tu faz, tá ligado? Importa como é que os outros escolhem lembrar de você, cara. Mas aqui entra o meu pensamento, tá ligado? Se os outros podem ser o nosso inferno, será que eles também não podem ser o nosso céu, cara? Porque o mesmo olhar que condena também pode libertar. Quando alguém acredita em você, quando alguém enxerga além dos seus erros e vê que você pode se tornar, esse olhar se transforma em combustível, tá ligado? Se transforma em uma energia que te levanta, cara. Talvez o ponto não seja fugir dos outros, mas escolher de quais olhares vale a pena realmente depender, tá ligado? No fim das contas, cara, tipo, não dá pra controlar o julgamento, tá ligado? Tipo, sempre vai ter alguém pronto pra te rotular, te limitar ou até mesmo te reduzir, tá ligado? A um erro. Mas, tipo, dá pra escolher, tá ligado? Quais vozes acreditar. O inferno pode estar em qualquer lugar, tá ligado? Mas o paraíso também. E talvez a pergunta mais importante não seja só se o inferno são os outros, mas quem são os seus outros? Eu sou Ariel Félix, tamo junto, vai Corinthians.